Olá! Quando foi inaugurado o açude Castanhão, no Vale Jaguaribano cearense, prometia ser um divisor da história hídrica do estado. Não só pelo tamanho, por armazenar um grande volume de água, dando segurança de abastecimento à população, mas também pelo potencial econômico, com as várias formas de aproveitamento da água. O oásis no meio da terra árida viria a reforçar um trabalho realizado há décadas para aliviar efeitos de estiagens, gerar trabalho e renda, ou seja, ajudar a população a conviver com o semiárido. O resultado desse investimento é testemunhado por muitas comunidades. O programa Conhecer de hoje mostra que as águas do Castanhão têm causado transformações econômicas, sociais e até culturais, relevantes numa região que não via perspectivas de crescimento. Emoção do primeiro encontro no contato direto com o gigantesco Castanhão. Visitantes se impressionam com a suntuosidade da obra. Aula de campo, estudantes do interior do Ceará conhecem detalhes da barragem que só viam em livros e aprendem a importância dela para o semiárido. Mudança de vida. 6 anos depois de ver o antigo município inundado pelas águas do Castanhão, moradores de Nova Jaguaribara se adaptam aos desafios. Força da piscicultura. Comunidade que vivia da agricultura e da pesca artesanal se transforma na maior produtora de pescado de Nova Jaguaribara. Você sabe o que são parques aquícolas? A gente explica e mostra como eles podem aumentar as riquezas produzidas nas águas de uma grande barragem. O programa Conhecer está no ar. Localizada na região do Vale do Jaguaribe, a barragem do Castanhão atrai turistas o ano inteiro. O maior açude público do Brasil mostra todo o seu potencial quando está com as comportas abertas. Isso acontece geralmente nas quadras invernosas mais rigorosas, nos primeiros meses do ano, nos momentos em que há necessidade de dar vazão ao enorme volume de água armazenada. Apesar dos primeiros sinais de chuva em 2010, por enquanto as 12 comportas do Castanhão permanecem fechadas, mas nem por isso diminui o número de visitantes nesse período. Eles se encantam com a suntuosidade da obra construída para reforçar as ações de combate às secas no semiárido do Nordeste. Quem passa pelo Castanhão testemunha a beleza do manancial e também se alimenta de conhecimentos. Eles estão sobre uma das 12 comportas, bem no alto, longe dos livros e bem perto do tema estudado. Essa é uma aula de campo dos alunos de uma escola pública do município de Hereri. Uma aula sobre o maior açude público do Brasil, o Castanhão. E a vista deles, com certeza, é privilegiada. Olhos atentos, e não apenas na paisagem, apesar dela ser deslumbrante. É hora de concentração para aprender alguns detalhes da obra que mudou parte da realidade nesta região do semiárido cearense. Afinal, os números são tão grandes quanto o tamanho da barragem. Então, caneta e papel na mão. São 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, distribuídos em 340 mil hectares de área inundada em 4 municípios do Vale Jaguaribano: Jaguaribe, Jaguaretama, Alto Santo e a antiga Jaguaribara, que foi reconstruída a cerca de 50 quilômetros daqui e rebatizada de Nova Jaguaribara. A parede principal da barragem do Castanhão mede 60 metros de altura a partir do nivelamento da fundação e tem 1.200 metros de extensão, 700 deles de concreto. A parede do açude é vital para a segurança dessa região do estado. É ela que impede as inundações que durante muito tempo devastaram plantações e alagaram cidades inteiras. Todas essas informações e muitas outras são repassadas pelo coordenador-geral do Complexo Castanhão de maneira bem simples e didática, para que nada seja perdido pelos estudantes. É uma barragem contemplada com um sangradouro que está bem dimensionado para a capacidade de água que já passou na história do Rio Jaguaribe, que foi de 5.500 metros cúbicos por segundo, quando em 60 houve aquele problema com a barragem do Oroz. São quase 30 minutos de explanação. O desafio é falar de detalhes técnicos, unindo os números à importância que eles têm no dia a dia de cada cidadão que mora na área de abrangência do açude. É importante aproveitar esse momento, porque os estudantes são formadores de opinião. Nesse caso, é bom tratar sobre a importância social do Castanhão. Nós entendemos que a participação dos estudantes
no que é o Castanhão hoje é de suma importância, uma vez que eles que irão formar e estão em formação da sociedade para o futuro. Então, as escolas estarem preocupadas em trazer um esclarecimento, uma formação acerca do que é o Castanhão, é muito importante porque eles vão saber a finalidade dos múltiplos usos para que essa barragem foi construída. Então, a aula que seria apenas de geografia, do tipo onde fica o Castanhão, qual a longitude e latitude, acaba se transformando numa disciplina muito mais ampla. Conhecimentos gerais, incluindo na discussão algo sobre antropologia, sociologia, economia. E se antes o encanto ficava por conta do tamanho e da beleza do Castanhão, agora ele também marca a vida dos jovens visitantes pelos valores que a barragem representa. É uma beleza assim incomparável, é bem diferente do que a gente vê nos vídeos, nos livros, até mesmo no documentário, é muito diferente, é uma sensação assim de liberdade, sente livre, é maravilhoso. Realmente é impressionante, você vê o vídeo, você vê na internet, mas a emoção aqui é muito grande. Pois é, com certeza, estudantes e professores da Escola de Ensino Fundamental 4 de Junho, em Hererê, viveram uma experiência inesquecível em pouco mais de 1 hora sobre a parede do Castanhão. O passeio valeu a pena. Visto daqui, de cima, o Castanhão é bem diferente daquele que aparece nos livros e na televisão. Ele é muito mais emocionante. Nos vídeos a gente não vê a estrutura toda e muitos deles a gente não sabe como e por que foi construído. Estando aqui, a gente assim sabe mais, conhece melhor e fica sabendo mais de uma obra tão grande dessas, uma das maiores aqui do Ceará. Eu adorei, porque assim, a gente não conhecia, agora passou a conhecer e aprendemos também algumas coisas, né? Importante. Mas esse foi apenas um capítulo dessa aula de conhecimentos gerais feita no Castanhão. Os alunos de Hererê estão ansiosos por outras experiências sobre o mesmo tema. Depois de conhecer a barragem, seus números e múltiplos usos, a coordenação da escola agenda mais uma visita ao lugar. Dessa vez, para conhecer uma comunidade que foi deslocada de sua origem para um local específico, às margens do Castanhão. Uma comunidade formada por antigos pescadores, que sobreviviam da pesca artesanal e agora trabalham em equipe, na piscicultura. O povoado fica do outro lado da barragem e foi denominado de Curupati Peixe. O Curupati é um reassentamento que contemplou 147 famílias que foram atingidas pelo lago da barragem do Castanhão. Veja bem, são famílias que moravam à beira do rio Jaguaribe e que viviam propriamente da pesca, certo? Então o DENOX, sensibilizado com essa situação, eram pessoas que não tinham propriedades, pessoas que não tinham casas, moravam naquele sistema de arrendatário, de meieiros, certo? Em propriedades de outros fazendeiros. Com a desapropriação de toda a área para a formação do lago da barragem do Castanhão, essas famílias foram diretamente atingidas. Então o DENOX fez um cadastro, o governo fez um cadastro de todo esse pessoal e construiu um reassentamento chamado Curupati, pelo nome que já vinha lá das antigas vilas Curupati. Trouxemos para o Curupati uma situação mais elevada, acima da área inundada, e com isso o DENOX construiu uma residência para cada família, certo? E deu condições para ele se tornar um piscicultor. Infelizmente, não vai dar para esperar a próxima visita dos alunos de Hererê. Resolvemos nos antecipar e conhecer logo agora a comunidade do Curupati. A história dos homens que mudaram de vida e estão incrementando a economia da Nova Jaguaribara. De barco, vamos cruzar o açude do Castanhão para testemunhar o trabalho dos piscicultores do Curupati. Veja daqui a pouco no programa Conhecer Rumos Alterados. De agricultores e pescadores artesanais, nativos de Nova Jaguaribara encontram na piscicultura um grande filão econômico. O negócio está tão profissional que a produção não para de crescer. Chegam a ser vendidas até 10 toneladas de tilápia por dia. A construção do maior açude do Brasil para múltiplos usos não mudou apenas a paisagem dos municípios que o acolhem.
O Castanhão também mudou a condição de vida de milhares de pessoas que, direta ou indiretamente, dependem de seus recursos hídricos. Uma cidade inteira foi reassentada e algumas comunidades menores também tiveram que ser deslocadas. Uma delas, em especial, conseguiu transformar um sonho em realidade. Hoje, os antigos pescadores artesanais e agricultores que moravam às margens do Castanhão são empreendedores dentro de um projeto de piscicultura que transformou a comunidade do Curupati Peixe na maior produtora de pescado de Nova Jaguaribara. Saímos da parede da barragem e pegamos uma lancha para conhecer a comunidade do Curupati Peixe. São cerca de 5 minutos cruzando as águas do Castanhão. Um passeio fascinante. Ainda de longe, no horizonte, surge a comunidade do Curupati Peixe. Nela moram 150 famílias que foram deslocadas de suas antigas casas pela inundação da área onde hoje fica o açude Castanhão. São pessoas simples, que em sua maioria viviam da pesca e da agricultura. A instalação de um projeto de piscicultura no lugar abriu novas perspectivas e oportunidades para quem antes dependia apenas da sorte de encontrar um bom cardume ou de um inverno regular. As primeiras gaiolas ou tanques-rede vieram há 6 anos, em janeiro de 2004. Na época eram apenas 10. Foi um começo difícil, lembram aqueles que deram um passo fundamental para criar uma cooperativa. Tudo que o cara vai começar é difícil, né? Agora, como pega o início do trabalho, aí se desenvolve e todo mundo segue a fazer suas tarefas sem dar trabalho a ninguém. O grupo da cooperativa é um grupo unido. É 53 pessoas que trabalham e a cada dia que passa, ele é desenvolvendo, é crescendo. E está crescendo mesmo. Se no começo eram apenas 10 gaiolas, hoje já são 600 tanques-rede espalhados ordenadamente dentro do açude Castanhão, graças à perseverança de quem não desistiu em um só momento de ver o sonho se concretizar. Graças a quem acreditou no desenvolvimento da comunidade. Exemplos não faltam. A primeira coisa que seu Francisco Nascimento teve que aprender foi se equilibrar no caiaque. Não foi fácil, não. Ele é menor e mais estreito, bem mais estreito do que a canoa normalmente usada pelos pescadores. Seu Francisco é um dos cooperados e está aqui desde que tudo começou. Antes, pescava somente para o consumo da família. O que ganhava vinha da roça. O maior agricultor daqui foi eu. Minha safra de feijão que eu fazia era de 80 sacos, 100, até de 140 eu cheguei a fazer, né? Aí depois, quando a gente saiu de lá, aí veio para isso aqui. Antigamente a gente lá ligava um dia direto. Aqui não, você trabalha 3 dias, folga 1, trabalha 3, folga 2. E assim vamos levando lá para ir. Hoje, seu Francisco é um dos 53 piscicultores da cooperativa dos produtores do Curupati Peixe. Mais um braço para ajudar na criação da tilápia. Ano a ano, os piscicultores foram aprendendo a lidar com a espécie em cativeiro. Não demorou e a comunidade do Curupati Peixe se transformou na maior produtora de pescado de Nova Jaguaribara. Hoje, os piscicultores de Curupati produzem algo em torno de 50 toneladas de tilápia todo mês. O peixe produzido em Curupati tem diversos destinos: Novo Oriente, Russas e o mercado do Carlito Pamplona em Fortaleza, por exemplo. Todos os dias, os piscicultores fazem a despesca, a retirada dos peixes que estão prontos para a venda. A cena é muito interessante e bonita, mas o trabalho é pesado. É preciso ter força para manter a gaiola equilibrada. Peixe tem muito. Os produtores de Curupati vendem em média por dia cerca de 6 toneladas de tilápia. Em certos períodos do ano, são comercializadas até 10 toneladas do pescado. Quando perguntamos se eles gostaram da troca, todos respondem que sim. Por quê? Porque a única fonte de renda que tem é essa, né? Aí tem que mudar. Mas foi um sonho realizado, né? Mudamos para melhor. A gente trabalhava com irrigação, trabalhava com gado e o peixe é bem melhor o salário. É na esperança que melhore mesmo que Fagner também resolveu se juntar ao grupo, substituindo o pai dele, que teve que se afastar por um momento. A expectativa inicial do jovem era passar 6 meses por aqui, mas ao que parece, a atividade pesqueira se transformou numa paixão à primeira vista. Estou gostando da experiência, que é uma experiência nova. Eu assumi o lugar do meu pai agora para 6 meses, para ele tirar uma folga. Aí é isso aí, né? A gente está trabalhando aqui e é uma cultura diferente do que a gente tinha antes, que a gente lutava com gado, com agricultura. Aí a experiência é nova, né? Tudo
modificado. A resposta que vem na ponta da língua tem motivos mais do que emocionais. A piscicultura realmente é encarada como um grande negócio para os moradores de Curupati Peixe. A atividade promoveu uma mudança radical na perspectiva de desenvolvimento da população local. A vantagem da piscicultura é porque tem o cliente que procura a vir comprar a mercadoria. E a agricultura, o cliente não vem procurar a mercadoria. O cabo leva, vende o preço que eles querem e não dá nem para sobreviver quem produz, né? A pergunta agora é, a comunidade do Curupati Peixe já chegou ao seu limite de crescimento? Ou será que esse desenvolvimento socioeconômico pode ser aprimorado? A resposta nós vamos encontrar do outro lado, de volta à barragem do Castanhão. Daqui a pouco, no programa Conhecer, o resultado de investimentos do Ministério da Agricultura e Pesca no açude Castanhão. A criação de parques aquícolas profissionalizou o trabalho de nativos, que seguem critérios de responsabilidade social e ambiental para o uso das áreas. O empreendedorismo de 53 piscicultores elevou o nível de investimentos na piscicultura no município cearense de Nova Jaguaribara e também mudou a vida das 150 famílias que moram em Curupati Peixe. Mas os piscicultores acreditam que ainda não chegaram ao limite de suas pretensões e que o projeto de Curupati e de todas as outras localidades que possuem criação de peixe em cativeiro no Castanhão ainda pode crescer. Se depender do Ministério da Aquicultura e Pesca, os investimentos podem ser ampliados e mais negócios serem gerados no setor. Um açude com dimensões gigantescas. O Castanhão é assim, grande no tamanho, capacidade para acumular 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, importante do ponto de vista social, para todo o estado do Ceará. Ele veio suprir a carência de água no semiárido, mas seria pouco exigir apenas isso dele. O açude também foi construído pelo DENOX para mudar o cenário socioeconômico de uma região tradicionalmente sofrida, com opções restritas de investimentos. A piscicultura se adaptou bem às estratégias de desenvolvimento. Por isso, o governo federal, através do Ministério da Pesca e Aquicultura, resolveu instalar parques aquícolas dentro do Castanhão. Nos 325 quilômetros quadrados de bacia hidráulica, foram instalados oficialmente 3 parques aquícolas, o de Alto Santo, o de Nova Jaguaribara e o de Jaguaribe e Jaguaretama. Em 2009, foram feitas as licitações dos lotes e a regularização do licenciamento ambiental. Os parques aquícolas são áreas delimitadas para o desenvolvimento da aquicultura. No caso do Castanhão, especificamente a piscicultura. Com a criação dos parques, cada piscicultor ganhou o direito de ocupar o lote por até 20 anos. Vicente Bibiano Caetano tem 67 anos de idade. Saiu da agricultura para iniciar uma nova fase na vida dele, agora como piscicultor. Não tem mais jeito, para voltar para a agricultura não tem mais jeito, até porque a idade, né? A idade não dá mais. Os filhos da gente, a juventude já estão fora. Meus filhos moram em Fortaleza. Seu Bibiano e outros piscicultores que ganharam lotes no Castanhão participaram de uma importante reunião no Centro Administrativo do DENOX, em Nova Jaguaribara. Um encontro para discutir a forma de organização dos parques aquícolas. O ponto alto dos debates foi uma palestra sobre o projeto de incubação de cooperativas. O professor da Universidade Federal do Ceará, Osmar de Saponte, conversou com os 30 seccionários que foram legalizados através das licitações para o uso de cessão da água. A ideia foi repassar informações sobre a estrutura organizacional de uma cooperativa. A incubação, que é um programa que está sendo criado agora pelo governo federal, pela Secretaria da Pesca, governo estadual, é no sentido de apoiar 2 cooperativas do setor de pesca, né, a partir da incubação de 2 empreendimentos que sejam empreendimentos coletivos, autogeridos, né, no sentido de quê? De que as cooperativas elas só têm como ter sucesso se elas forem constituídas, coletiva e de forma autogestionária. É essa a tentativa da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Ministério da Pesca e o Governo do Estado. O Castanhão é rico em espécies, mas é a tilápia que concentra todas as atenções no projeto de piscicultura. Os 30 seccionários vão investir na criação da tilápia. Alguns já têm experiência, outros estão aprendendo a lidar com as técnicas. Para os 2 casos, uma condição é considerada imprescindível: os lotes não poderão ficar parados.
A reunião no Denox foi um passo importante para orientar os piscicultores sobre como organizar a produção. Com a definição dos parques aquícolas, também foram estabelecidos critérios de responsabilidade social e ambiental. Com a instalação do parque, veio exatamente para isso, para ter todo esse cuidado ambientalmente, porque alguns técnicos questionam a questão de se colocar tanques e rede nos mananciais, mas também não podemos ter um manancial desse que tem um potencial tão forte e a gente desperdiçar sem produzir peixe que é alimento para a sociedade. Ainda juntando a isso, nós estamos no Nordeste do Brasil, onde tem muita dificuldade de trabalho e emprego. E esse manancial em funcionamento vai gerar trabalho, vai gerar renda, e aí socialmente é muito positivo para uma região como essa. O governo pensou na condição social dos piscicultores, por isso criou um critério de seleção na instalação dos parques aquícolas do Castanhão. Os lotes foram divididos em onerosos e não onerosos. O lote não oneroso, o cessionário não vai pagar nada. Ele é dispensado a taxa. O oneroso, ele vai ter que pagar. Ele vai usar pagando. Mas essa é uma concessão legal que o governo faz com o objetivo de atender as camadas menos favorecidas, que são as mais pobres. Para o Ministério da Pesca e Aquicultura, chegar lá significa treinar, capacitar e profissionalizar todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva da tilápia, com o objetivo primordial: alcançar uma produção compatível com a potencialidade do açude castanhão. Entre os piscicultores também há um consenso sobre a necessidade de profissionalização do setor. No momento existe uma cooperativa, né, que está dando aí, no caso é a CTA, né, que está dando oficinas para a gente, onde nós estamos formando o comitê gestor dos parques aquícolas do Castanhão, né, como também a Câmara Temática. O que precisa melhorar, Draulino? Olha, o que precisa melhorar é um acompanhamento técnico, né, contínuo, como também os próprios governos, os governantes, fazerem que as instituições estejam mais presentes com a gente aqui, também no caso da produção, né? Atento às informações, Eudes Lopes, presidente do Conselho Fiscal dos Produtores do Curupati Peixe, aprovou o modelo de cooperativas apresentado pela Universidade Federal do Ceará. A gente tem de aprender a cada dia. Então, o que a gente viu aqui, a cada vez eu tenho certeza que a gente vai aprimorar mais a trabalhar com cooperativa. Porque a gente pensa que está trabalhando a vez certo e não está, né? Então é muito importante essa explanação aí que o professor deu aí, para a gente mais aprimorar mais ainda. E se os parques aquícolas vão organizar a produção de pescado no Castanhão, eis um bom motivo para a comemoração do seu Francisco Nascimento. Lembra dele? Um dos fundadores da cooperativa do Curupati Peixe? Pois é, com a experiência de quem já viveu muitos anos derramando o suor do rosto, Francisco também acredita em dias melhores para ele, a família e os amigos piscicultores do Castanhão. Deus permita que melhore, que é para poder a gente botar mais um capitalzinho no bolso, né? O programa Conhecer fica por aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.